A cultura brasileira é uma armadilha bastante complexa. Será que tem cura? Saudações, Leandro Zen. Vamos ver? Papos além, papos além. Tenho certeza que aí no seu bairro é bastante barulhento às vezes. Carro de som, tunts-tunts. E você já deve ter testemunhado algum caso de corrupção, assim bem pertinho de você. Se você olhar bem de pertinho, você vai ver que esta semente de corrupção é a cultura do jeitinho brasileiro. Na verdade, é assim que a mente humana é. Não é pelo fato de sermos brasileiros, não é o Brasil, é a humanidade, é o ser humano. Este ser é complexo, tem várias camadas psicológicas e elas são, sim, diferentes de tradição em tradição, cultura em cultura, e as coisas vão se misturando com o passar dos anos. E o Brasil, de fato, é um país bastante curioso, é o país do carnaval, é o maior país cristão do mundo. Então você pode cometer bastante pecados, se arrepender e ser salvo depois. É um círculo vicioso, também faz parte da nossa interessante cultura. E quando se fala em religião, cultura zen, que eu falo bastante, eu trago lá das filosofias orientais, meditação, essas coisas todas, não é muito forte aqui no Brasil. E soa até estranho, porque quando se fala em meditação, em silêncio, não está se falando do Brasil popularesco que a gente tem em mente. O Brasil é bastante barulhento. E não existe paz, não existe ordem, não existe progresso. É uma coisa bem antiga, religiosa, budista, oriental, dizer que o apego é a causa da insatisfação do homem. Aí o brasileiro pode interpretar isso e dizer: não, você está errado. Porque se eu me apego a uma coisa, então eu estou completamente satisfeito dela, né? E se eu manter-me desapegado das coisas, então eu vou estar sempre precisando de mais coisas, porque eu não tenho nada a que me preencha, né? Eu tenho que me apegar a alguma coisa. Aí, quando surge este apego, a gente pode dizer: Deus, pátria, família, me perdoe por usar essas palavras e trazer este atrito, mas estamos falando de cultura brasileira. Você também pode se apegar a figuras, a personalidades, a partidos, a ideias e fazer disso tudo um conflito também. Não existe paz, ordem e progresso quando há esse apego, porque o apego ele é mais psicológico do que exatamente a ver com as coisas. Então, o problema todo é a observação de nós mesmos, do nosso comportamento, e não do Brasil, do brasileiro, da cultura brasileira em si. O lance todo é interior, é individual, é o funcionamento da mente humana que deve ser observado com atenção para a gente aprender a viver de uma maneira mais feliz e frutífera. O Buda refutaria o brasileiro dizendo assim: olha, meu amigo, quando você se apega, você logo fica com muito medo de perder aquilo que você se apegou. E se vier alguém dizer que não, isso não funciona, não, isso não serve, não é assim, você está errado, esse alguém acaba de iniciar uma tremenda confusão, uma guerra, né? É esta que nós estamos habituados a conviver.
Então o desapego, ele não é exatamente uma total indiferença. Desapego é a liberdade. A liberdade da mente. Eu acho a maior característica do povo brasileiro, assim como um todo, tá? É realmente essa afetividade, esse calor humano, a presença, a multidão, o grupo, a necessidade de aprovação social. Bom, eu falo aqui do Sul. Aqui no Sul, nós somos mais frios, mas eu acredito que não é isso que se vê em outros estados. E justamente essa característica de afetividade, junto com uma mente que não é sábia, vamos dizer assim, gera apego, possessividade e todo tipo de ação cruel que vai acabar aparecendo na notícia, coisas passionais e tudo mais. Então, o problema não é o afeto, essa coisa que o brasileiro tem de ser um grupo, de ser uma família. Só que é interessante a gente também nos trabalharmos como indivíduos e realmente aprendermos a conviver e trocar todo esse amor de uma maneira madura. Veja, o Brasil é a maior pátria cristã, certo? O cristianismo popular, aquele que chega até nós pela cultura normal, pela missa normal, pela catequese, eucaristia, enfim, é um cristianismo que trabalha bastante a moralidade e também traz aquela coisa mais espiritual de se arrepender dos pecados e ser salvo. Isso por si só não tem ajudado, porque os índices de coisas ruins que acontecem são altos no Brasil em todos os setores. Não tem ajudado. Parece que eu estou querendo dizer que o cristianismo, então, tem uma doutrina, um ensinamento que não é útil. Não é isso. O grande ensinamento do mestre não chegou até nós de uma maneira assertiva. Mas se você estudar a obra, por exemplo, do Santo Inácio de Loyola, você vai ver uma coisa interessante. Ele criou um monte de exercícios para você lidar com as circunstâncias da vida, sempre mantendo a sua mente tranquila. Isso parece bastante budismo, né? Mas não importa, não importa. O lance é esse. A espiritualidade deve trabalhar o autoconhecimento, observar a mente, a possessão, a inveja, a necessidade de likes, de aplausos. O próprio Jesus fala bastante em negar-se a si, como aquela alegoria da xícara de chá do mestre Zen. Deixa essa xícara vazia, porque xícara cheia, Deus não pode entrar, né? Esquece de você mesmo. E então esse amor universal vai acontecer de uma maneira mais profunda, verdadeira, livre das viagens da mente, da possessão, da inveja, do ciúme, do querer me dar bem. Ah, querer me dar bem é aquela coisa bem do jeitinho brasileiro, né? Então, eu acho que nós estamos passando por um momento em que está ficando bastante claro que a simples moralidade não ajuda mais. Nunca ajudou, na verdade. É só um primeiro passo, é só um ABC. A gente está num ponto como nação, como cultura, que a gente necessita essa introspecção. Mais uma vez, parece assustador ficar em silêncio para uma cultura tão barulhenta, que gosta de bastante fiasco. Parece que não, imagina, silêncio. Você, como pessoa, se sentir bem, tranquilo, sozinho, sem nenhuma aprovação, fazer disso um bem viver, parece bastante estranho, parece impossível, porque tudo tem que ser baderna. A sua alegria tem que ser tocada em altos falantes para todo mundo ver e ouvir e comprovar e aprovar que você está feliz. Esse tipo de coisa
esse tipo de coisa é que já deu, né? É uma coisa bastante infantil. Mas é fato que para o brasileiro, em geral, qualquer rejeição ou isolamento soa muito perturbador. Mas existe, no budismo, por exemplo, uma emoção muito calorosa, silenciosa, que é simplesmente você querer o bem do próximo. E qual é o bem do próximo? Deixá-lo em paz. Deixá-lo em paz. Deixar o ambiente pacífico, tranquilo. Isso faz bem aos outros, aos irmãos. Só que é preciso introspecção para perceber o grande valor, a grande alegria de compartilharmos deste silêncio. Parte deste mesmo desejo de que as pessoas fiquem bem é o desejo de que todos sejam felizes. Para isso, você deve alimentar uma mente estável, tranquila, que não tenha inveja, que não tenha soberba, que não seja fútil. Os próprios relacionamentos que estão virados num caos, justamente por conta de imaturidade, de ignorância, que a moralidade já não sustenta mais. Não existe mais controle, não é assim? E quanto mais querer injetar moralidade, pior vai ficar a reação. É isso que acontece. Então nós chegamos num momento no Brasil que aquilo que eu chamo de cultura zen, que está acontecendo aos poucos, para um, para outro, em todos os lugares, essa necessidade de silêncio, de paz, de calma, de amor. Porque o que melhora esse negócio de relacionamento, esse caos todo, é amor. Você já experimentou amar? Amar a si e amar ao próximo? Porque está tudo muito fútil, né? O que o outro pode me dar? Isso é uma mente muito ignorante, que se alastrou culturalmente. E a moralidade ensinada não tem ajudado a controlar essa ignorância. Ela cresceu. Então fica aqui um convite a essa reflexão. Em que ponto o Brasil vai ter essa virada cultural que muitos de nós já estão esperando e que muitos de nós acham que é simplesmente impossível. Mas na verdade não se trata de Brasil ou de brasileiros, mas sim de seres humanos. Bom, eu estou fazendo a minha parte aqui por enquanto, conversando com as paredes, lindas, maravilhosas paredes do meu estúdio. Ha! Até o próximo vídeo.